Gente, eu vou começar essa maquiagem, a proposta vai ser para noiva civil. E eu vou usar essa solução de limpeza da Daisy Peroso. Começo limpando bem a pele dela. O atendimento de noiva civil não é igual ao atendimento de noiva do religioso, né? Se for o caso de não ter cerimônia, então eu pergunto antes. Normalmente essa maquiagem, essa preparação eu faço para quando vai começar cedo, ela vai fazer uma recepção simples. Então eu não uso máscara, eu faço uma preparação mais simples, mas assim, depende muito da pele dela. Agora eu vou usar esse óleo da Nath Capello. É um óleo, sim, que eu uso mesmo em peles oleosas, porque a pele ela vai ter uma boa absorção dele. Só que assim, eu aplico bem na região dos olhos, tá? Da área dos olhos. Pode hidratar bem essa região, que é uma área onde a gente vai botar corretivo, base, uma boa camada de pó para selar bem. E passo nas áreas onde pode ser um pouco mais seca, tá? Concentro um pouco mais. Passo no centro do rosto também e espalho. As extremidades você pode pegar mais um pouquinho depois e ir aplicando. O que é que eu faço nos atendimentos? Ultimamente eu tô usando só esse óleo. Se a pele da cliente realmente precisar de mais hidratação, aí eu uso um hidratante em creme antes e selo com o óleo, porque como o óleo faz uma barreira, não adianta eu usar o óleo e depois usar o hidratante, que a pele não vai conseguir absorver o hidratante. Fechou. Passo na pálpebra móvel também, a sombra ela pigmenta melhor com a pálpebra hidratada. Sempre aplico um hidratante labial. Esse aqui é da Nina Secrets, é a cor vinho Tóquio, se não me engano. E ele é bem hidratante, ele já deixa uma corzinha. E aí quando eu virar a cliente pro espelho pra escolher o batom, ela não fica com aquela boca sem cor, então já ajuda um pouco na questão dela olhar a maquiagem pronta, né? Antes de finalizar com o batom. Gente, a base, eu vou usar essa base da Eudora. Essa é a Skin Perfection Glam e é uma base que eu tô usando nos atendimentos. Ela tem longa duração. Ela tem um acabamento muito natural, mas ela é uma base mate. Eu não gosto de trabalhar com a pele muito seca. Então, eu passo o óleo antes na pele dela, mas aí eu uso esse óleo Shine da Thalita Barrichello. Boto 2 gotinhas na base só pra deixar ela mais emoliente. Depois eu sempre testo o tom da base, normalmente eu não espalho assim, eu boto um pouquinho pra ver o tom da cliente. O rosto dela é mais claro do que o colo. Vou usar só a base sem neutralizar mesmo, tá? Sem corretivo verde, sem corretivo roxo, que eu acho que o tom vai ficar bom no final. Sempre aplico, só se eu tiver muito na pressa, mas eu não gosto de aplicar direto com a esponja, porque eu não consigo dar acabamento aqui ao redor do nariz, mas eu tô aplicando a camada fina. Boto um pouquinho, aí sim eu dou acabamento com a esponja. E depois eu vou colocando mais, principalmente quando a cliente ela tem manchinhas. Eu deixo pra fazer a camuflagem depois, que eu acho que eu consigo dosar. E assim, como ela é noiva civil e ela vai fazer penteado e tudo, eu sempre, o que restou na esponja, eu desço um pouquinho, só o restante, não é pra eu ver a cor da base, pro pescoço e também passo na orelha, porque se ela for fazer um cabelo preso... Aí, na olheira dela, eu vou usar a camuflagem da Nath Capello, porque ela é um produto à prova d'água, de longa duração, e vai me dar uma resistência a mais, tá?
eu vou usar a cor creme brulee e aí eu sempre boto na plaquinha e esquento esse produto. Ela não precisa ser diluída. E talvez eu nem use tudo isso. Olha pra cima. Não aplico rente ao cílio. E eu faço uma camada, gente, do acabamento. Se precisar, eu boto mais um pouco pra eu não colocar excesso de produto de uma vez. O corretivo líquido, esse aqui é da Sephora, ele é novo. Eu comprei uma cor e ele é mais clarinho, então eu vou usar a plaquinha, tá? E esse eu venho com a própria esponja. Boto mais no centro, só pra dar uma iluminada mesmo, porque esse corretivo da Nath que eu usei foi bem do tom dela. Eu não gosto também de usar um corretivo muito mais claro. E tem que ter muito cuidado pra não acinzentar a olheira. Acabamento muito bom. Pronto, bem pouquinho, gente. Você pode, com o restinho da esponja, eu gosto também de usar no queixo. Um pouquinho na testa, tá? Pra ficar um iluminado bem sutil. Eu não gosto de ter marcação. Vou usar essa paletinha de blush da Nath Capello. E nela eu vou pegar um pouquinho do rosa com laranja. Sempre tiro o excesso na tampa, tá? E vou dando batidinhas com o pincel do Fiber. Normalmente eu não uso contorno em creme. Faço só o blush. Faço bem alto, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com batidinhas, tá? Vou aos poucos esfumando esses produtos. E fico também com a esponja, ó. Já vou esfumando, dando acabamento entre a base e o blush. E pra fazer sem abrir, né, a base é realmente, gente, mão leve. E a escolha do pincel, né? Um pincel do Fiber, ou então se você tiver outro mais fofinho que você não consiga pesar tanto a mão. Agora eu vou usar essa paletinha da Mari Maria, que tem 2 tons de contorno e 2 tons de blush, tá? Deixa eu mostrar o nome dela pra vocês. E eu vou usar o tom mais claro. Primeiro, se eu sentir necessidade, se a cliente me pedir, contorna bem o meu rosto, aí eu vou escurecendo. Vira um pouquinho pra lá. Começo na raiz do cabelo com batidinhas. E vou esfumando, tá? Aplicando e esfumando. Eu gosto que fique um contorno bem sutil, que não apareça tanto. Como eu disse pra vocês, eu só faço mais forte mesmo se a cliente me pedir. Essa pele que eu tô fazendo pra vocês, ela já vai ter uma durabilidade excelente, mesmo não usando contorno em creme. E como eu usei o blush em creme, ele vai segurar bem esse contorno também. Eu vou usar o iluminador da Oceane, tá? É da linha da Nadia Tambasco. E uso também o iluminador mais concentrado, só que uso com um pincel maiorzinho. Esse aqui é o único iluminador da paleta, os outros 2 são blush em creme e um blush em pó. Vou também dando batidinhas no alto da bochecha, tá? Próximo à região dos olhos. E um pouquinho no alto da sobrancelha dela. E aí a mesma coisa. Quando eu faço tudo em creme, eu vou aplicando aos poucos. Depois eu vou dando acabamento quando eu finalizar com pó. Passo um pouquinho no queixo. Ultimamente eu tô trabalhando com peles bem iluminadas e as clientes estão gostando, mas é pelo efeito também. Aplico um pouquinho no centro do nariz. Quando eu fizer o contorno, aí ele vai realçar mais. Agora eu vou usar o iluminador da Fenty Beauty, certo? Eu vou botar a cor dele pra vocês. Vem um cremoso e um em pó. Ele é um iluminador, mas ele é bem escurinho, eu uso como blush. Aplico, ó, no alto da maçã, dando batidinhas. Eu não uso o iluminador aí justamente porque eu tô gostando muito de usar o blush mais iluminado. Se ficar muito pigmentado, não precisam se preocupar, porque depois com o pó a gente vai amenizar esse efeito. E aí depois eu até coloco um pouco mais. Sempre vou com a esponjinha e vou dando acabamento para dar a transição entre os produtos, tá? Pra não ficar nada marcado. Eu tô gostando muito de usar só o pó solto, tá? Se precisar, se a cliente tem uma pele muito oleosa, eu vou selando com um pó compacto depois,
né, pra dar mais acabamento, mas aqui eu não vejo necessidade. Dou só batidinhas com o pincel limpo. Esse pincel é da Make Me. Vou dando batidinhas. E eu uso o pincel que eu passei, o iluminador, pra remover o excesso da área dos olhos. E os cantinhos, nariz, ao redor da boca, pra não ficar nenhum excesso de pó translúcido, certo? Agora eu vou voltando com os produtos que eu usei em pó, tá? O contorno, o iluminador e o blush. Vira um pouquinho pro lado. Vou pegando de pouquinho, dando batidinha pra realçar esses produtos, que o pó dá uma apagada. Mão leve pra não ficar nada muito marcado. Vira outro lado. Mas pode ir colocando produto sem medo, porque depois a gente ainda vai fazer os olhos, essa maquiagem vai assentar. Normalmente eu nem preciso retocar nada quando eu termino os olhos. Vou contornar o nariz dela. Eu faço bem sutil, eu só afino muito o nariz da minha cliente se ela me pedir, tá? Eu gosto de começar aqui, ó, da raiz da sobrancelha. Adoro fazer com esse pincel da Real Techniques. É o pincel de sombras, de esfumar. E vou descendo. Tiro bem o excesso. Do batidinha também. Mão leve pra não arrancar base nem pó. E bem sutil. Só pra realçar mesmo o contorno do nariz. Pega um pouquinho e passa abaixo do lábio inferior também. E de contorno é isso que eu faço. Vou retocar o iluminador, mas tô passando pouco iluminador porque vou usar um blush mais iluminado. Depois retoco um pouquinho o blush. Esse aqui eu não aplico dando batidinha porque ele é bem acetinado e bem pigmentado. Então eu aplico dando só uma arrastadinha pra esfumar bem esse brilho dele. Passa um pouquinho também na ponte do nariz. Só pra dar um acabamento, um pouquinho acima da sobrancelha e no queixo. Como eu usei uma camuflagem, eu gosto de deixar um pouquinho de pó, depois eu tiro esse excesso. Só pra garantir, porque como a camuflagem é mais densa, às vezes não sela tão bem. Não vou aplicar corretivo, tá? Vou pegar o que tinha de base e vou aplicar na pálpebra com a esponja. Fecho o olho. Aplico nos dois olhos. E agora eu peço pra ela ficar com o olho fechado. Gosto de usar o tom da base, porque já dá um acabamento no começo e não dá tanto trabalho. Vou começar com o iluminador. Esse aqui é o da Becca, tá? A cor dele é o Opal. E vou começar pelo canto interno dos olhos, com a sombra iluminadora. Começo assim, rente à raiz dos cílios, aplico e vou subindo. Pode subir bem nessa região, perto da sobrancelha, que depois a gente vai passar uma sombra marrom. E daqui eu vou para o altinho da sobrancelha. Vou fazer o mesmo no outro olho. Gente, em cliente, eu nunca faço vários passos em um olho, vou fazendo em um, faço no outro, pra não ter perigo da gente se distrair, esquecer alguma coisa e ficar um pouco diferente. Eu adoro o efeito desse olho, fica bem iluminado. Pra quem tem a pálpebra, o olho mais profundo, é perfeita essa técnica. Vou deixar bem iluminado, tá? Porque as noivas gostam. Mas é uma maquiagem também que eu uso pra fotos, pra gestante, enfim. Vou misturar essa paletinha da Mari Saad. Vou misturar esse rosa com esse rosa mais clarinho. E esse eu aplico no meio da pálpebra, só até o côncavo. Eu não vou subir com ele até a sobrancelha, como eu usei com o mais claro.
Esse pincelzinho é o da Macrylan F06. É uma linha nova da Macrylan, eu tô gostando muito da série. Aí agora eu vou usar só essa paleta pra fazer esse olho. Pego esse tomzinho mais claro, que eu tô adorando esse tom, tanto pra começar o côncavo, quanto pra finalizar, dando acabamento no lápis. Aplico no canto externo e no côncavo. E aí, com batidinhas, eu vou esfumando esse tom. Eu gosto muito dessa proposta de tons rosé, mas sem ficar tão óbvio aquele rosa chá mais claro, né? Vou aplicando, tá? Como ele é um tom claro e a Celina não tem um tom de pele tão clarinho, pode ir pigmentando essa sombra até ficar a cor real que tá na paleta. Eu consigo fazer esse esfumado com batidinha, eu acho que o acabamento fica melhor. Aqui no final, ó, só pra dar o acabamento, dá uma alongada no olho. Mas eu só faço com esse tom de sombra, com outro escuro não, senão vai marcar muito. Pronto, agora eu vou usar esse tomzinho de marrom. E aí eu vou aplicar um pouco abaixo do outro. Dou batidinhas e vou subindo ele, mas só um pouquinho, só pra dar uma profundidade. Se a minha cliente tem a pálpebra mais gordinha, né, que sobressai mais essa pálpebra móvel, aí sim eu entraria com outro marrom mais escuro para dar profundidade. E eu já pego o pincel que eu usei para remover o excesso de pó e que eu passei iluminador e já vou tirando, tá, o excesso de sombra que cai, da sombra mais cintilante. Antes de aplicar o cílio, eu já faço a parte inferior, porque normalmente quando eu aplico o cílio, a cliente não consegue abrir o olho direito, então não consegue ficar olhando pra cima direito, né? Então eu prefiro fazer essa região antes. Vou usar esse lápis marrom da Mari Saad, vira pra cá e olha pra cima. Aplico um pouquinho, tá? Bem rente aos cílios, olha, vira pra cá. E aplico dos dois lados, depois esfumo, porque como ele é bem cremoso, ele não vai dar trabalho. Pincel da Levangie, Delta 16. Gosto muito dele, que ele é o pincel lápis, mas ele é mais comprido. E vou com ele deitado, tá? Eu não venho assim no olho da cliente, que eu acho que é pior pra elas. Vou com ele deitado, esfumando esse lápis. Esfumo bem, vai ficar pra ela ficar olhando pra cima, mas eu digo a ela que pode piscar. Nunca digo pra cliente ficar sem piscar, porque se ela ficar sem piscar, o olho vai ressecar e depois ela vai começar a lacrimejar. Pode não acontecer, né? Mas eu prefiro evitar. Vira pra lá. O mesmo lápis da Mari Saad, aplico bem rente aos cílios. Ele é um marrom um pouco mais quente. Faço um pouco mais grosso e não chego até o final pra poder esfumar. Mesmo o Delta 16 da Levangie. E vou esfumando aos pouquinhos, tá? Ó. Só pra dar um acabamento nesse olho. Depois eu vou usar um pigmento, então é só pra deixar mais marcadinho. A paletinha da Mari Saad. Aí agora sim eu vou usar o tom mais escuro. Pego um pouquinho e vou fazendo esse esfumado. Depois ele não vai ficar tão marcado porque eu vou colocar o pigmento. Mão levinha e faço movimento de vai e vem. Passo bem rente aos cílios dela. Só como se fosse um delineado bem fino. Pra deixar esse olho um pouco mais marcado e dar acabamento no cílio postiço. Olha pra baixo, aí tu olha aqui pra lateral. Isso. Olha pra cá. Pigmento lindo da Bitarra, a cor dele é Mirage. Eu uso muito, ele é um tom rosadinho e tem um reflexo parecido com o da sombra, mas como é um pigmento, vai realçar mais. Na linha d'água dela, eu vou usar o lápis da Adride, esse é a cor nude. Olha. Eu já coloquei cola no cílio postiço e deixo esperando secar. E enquanto isso, eu não colo o cílio com a cola muito branca, tá? Pra não incomodar a cliente dela ficar muito úmida.
A minha modelo, ela já tem micro, então eu vou retocar um pouquinho por cima, porque a base apaga, e aplicar um gel. Eu vou usar essa paletinha da Nath Capello, que já mudou, na verdade, essa embalagem, mas é uma sombra bem pigmentada e ela tem uma ótima duração. Vira pra cá. Começo aqui, ó, no final da sobrancelha dela, que é onde a base apaga mais. Hoje em dia eu não faço aquele contorno de sobrancelha completo. E vou só esfumando. Aqui na luz aparece muito mais as falhas. Mas pessoalmente, quando a gente contorna toda a sobrancelha, vai pintando todinha, ela fica muito pesada. E eu só deixo esse efeito se a cliente me pedir mesmo, que gosta de uma sobrancelha mais pesada. Se não, eu deixo com as falhinhas aparecendo pra ficar bem natural. Agora eu vou usar um gelzinho de sobrancelhas. Esse é o da Eudora, é a cor médio claro. Ele tem um pincel bem pequeno e preciso. E aí tem que ir com a mão leve para ele não pigmentar na pele, só no pelo. Vou penteando um pouco pra cima, pra dar mais volume. E vou ajeitando até o pelo ficar no lugar. Vou passar a máscara de cílios antes de aplicar os cílios e depois eu passo mais um pouquinho só pra unir os dois. Essa é a da Maybelline, eu sempre uso a base ou a máscara na prova d'água, tá? Vira um pouquinho pra cá, levanta o queixo assim e olha pra baixo. Puxo com o dedo mesmo, ou você pode fazer com o pincel, e uso as escovinhas descartáveis. Vou tentando pintar mais na raiz dela, pro cílio, quando eu botar o postiço, ele não ficar muito branco. Pra cima. Passo só com o que fica no pincel, nos cílios inferiores. E agora eu vou colocar o cílio postiço. Eu vou usar um restinho de cola que eu tenho da Nath Capello, que ela tem um pincel, e vou aplicar rente aos cílios dela, só no começo e no final, pra não ter perigo do cílio ficar descolando. Esse aqui foi demais, vou tirar um pouco o excesso.